Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui então para continuar nosso estudo sobre a história da Igreja do Brasil. Apenas hoje quero concluir aquele assunto da semana passada, em que eu estava falando sobre o período do Brasil das regências. As regências do Brasil foi no tempo da minoridade de Dom Pedro II. Em 1831, esse garoto com apenas 6 anos de idade, já declarado rei do Brasil, mas quem governava de fato eram as regências. E as regências dos deputados. E entre eles, especialmente, o padre Diogo Antônio Feijó foi o principal regente. Mas, como eu dizia, naquele tempo os padres tinham que estudar na Europa, especialmente na França, em Montpellier, onde eles tinham trazido todas aquelas ideias da Revolução Francesa, especialmente a questão do galicanismo e do jansenismo. Eles eram praticamente todos contra os religiosos, tanto que eles queriam que os religiosos pudessem professassem os votos apenas aos 48 anos de idade. Ainda teve deputado que sugerisse aos 70 anos de idade. Na verdade, eles queriam acabar com os religiosos. Eles tinham muito medo dos religiosos, porque esses eram estrangeiros. E eles entravam aqui no país de batina, não podiam ser muito pesquisados, enfim. Então, eles não queriam isso. E queriam uma igreja nacional, assim como na França foi durante a Revolução. Queria uma igreja nacional, onde, de fato, os arcebispos mandassem no Brasil, onde o Papa não tivesse mais interferência direta. E eles queriam também uma igreja sem o celibato. Eles queriam abolir o celibato. Então, tudo isso foram crises que foram geradas uma atrás da outra, até que, finalmente, em 1840, foi nomeado um novo bispo para o Rio de Janeiro, e na Câmara dos Deputados conseguiu-se reestabelecer a ordem. Eu quero agora partir para um tema anterior, que é exatamente a questão da igreja em Minas Gerais. O catolicismo mineiro, formado no século XVIII. Os portugueses realmente encontraram muito ouro em Minas Gerais. Isto gerava riqueza para a Inglaterra, que o trocava pelas suas mercadorias, especialmente pelos têxteis, pelos tecidos. Então, o Brasil teve muito ouro, mas quem enriqueceu com esse ouro foi a Inglaterra, que trocava manufaturas, produtos industrializados, em troca do ouro que era levado do Brasil. Era um tempo de rigorosa fiscalização e alfândega, mas havia muitos modos de enganá-la. Em 1755, aconteceu o grande terremoto de Portugal. Foi o terremoto de Lisboa. Praticamente 1/3 dos prédios de Lisboa caíram. Tiveram que ser reconstruídos. Quando hoje se visita Lisboa, normalmente eles mostram a parte que Pombal reconstruiu Lisboa. Pois, para a reconstrução de Lisboa, para superar o terremoto, simplesmente Pombal duplicou o dízimo. Até então, todo católico tinha que pagar 10% de toda a sua receita ao Estado em forma de dízimo.
Era um direito pelo padroado imposto desta forma. Só que em tempos de tragédias, esse dízimo podia ser duplicado. E um dízimo duplicado são os quintos. Então, instituiu os quintos reais e, por isso, uma quinta parte do ouro extraído nas Minas Gerais era para ser mandado imediatamente para Portugal em forma dos quintos. E em Portugal, ordens religiosas não podiam entrar, porque todas elas eram internacionais e podiam estar levando ouro para outros países. Mas a igreja se desenvolveu muito, graças à Diocese de Mariana, que foi fundada em 1745, e logo construiu um grande seminário, onde formava os seus padres, e os padres que trabalhavam então justamente na região de Minas, especialmente acompanhando as irmandades. Impressionantes são as irmandades. Em toda parte fundavam estas irmandades. Eram então grupos de leigos, famílias, que se juntavam e formavam uma irmandade debaixo de um determinado santo, e ali eles trabalhavam para construir bonitas e belas igrejas, ricas igrejas. Algumas cidades têm 20, 30 igrejas, uma próxima da outra. Eram todas igrejas das irmandades, que no tempo do ouro foram se construindo. O bispo de Mariana era, na época, o vice-governador da capitania das Minas. Então ele concordava com todas as leis que vinham de Portugal e dava toda a força. Não havia, por exemplo, bancos em Minas. O dinheiro deveria ser gasto ali mesmo. Então eles gastavam o dinheiro nas festas de diversões organizadas pelas irmandades. Financiavam com esse dinheiro também a arte. Havia ali o mestre Aleijadinho. Muita procissão e muitas festas, as irmandades faziam verdadeira concorrência na arte e nas alfaias. Nas bonitas alfaias que usavam todos os sócios membros das irmandades. Veio então a Inconfidência Mineira. Foi um movimento de inspiração liberal, idealizado, antes de tudo, pelos ricos mineiros, profissionais liberais, descontentes com os quintos reais. Uma reação contra esta exigência de Cabral de cobrar os quintos. As ideias enciclopedistas também entraram na colônia e vieram através dos Estados Unidos, onde se declarou a independência dos Estados Unidos em 1774. Os seus líderes eram muito admirados aqui no Brasil. Todos diziam, assim podia também ser conosco, termos uma independência. E havia, de fato, abusos do despotismo real, que cobrava sempre mais impostos. E algo que realmente era terrível, chamava-se a derrama. Derrama era a cobrança de todos os quintos atrasados com todo e qualquer tipo de violência, onde realmente eles eram violentos, cobravam à força. Se não tivesse o ouro, eles levavam as pessoas, especialmente as mulheres e crianças. Então foi algo terrível. Então, um grupo fez ali um grande plano, prepararam um plano. Deveria estar tudo pronto para a nova derrama. Seria um movimento de independência, não do Brasil, mas independência de Minas Gerais, que depois conseguiriam também o apoio do Rio e de São Paulo. Portanto, um verdadeiro triângulo. Minas, São Paulo e Rio formariam esta nova nação, esse novo país independente de Portugal. A nova capital seria em São João del Rei. A nova bandeira seria com um triângulo
em 3 cores. E o lema seria Libertas quae erat tamen. Liberdade, ainda que tardia. Teria ainda a libertação dos escravos. Vejam o que eles olhavam naquele tempo. A liberdade para os escravos. Achavam que era uma injustiça, a judiação e o sofrimento destes escravos, que eram forçados assim a trabalhar e instados ao trabalho, até com castigos. Então, eles queriam a liberdade dos escravos. Mas queriam uma universidade em Vila Rica. Vila Rica era uma capital, praticamente, daquele tempo. Então, lá eles queriam uma universidade. Além disso, eles queriam fábricas em toda parte. Todo o Brasil não tinha nenhuma fábrica ainda. Nenhuma universidade, não tinha nada. E eles querem agora fábricas, universidades e queriam, sobretudo, a libertação dos escravos. Um dos líderes da Inconfidência Mineira, Joaquim Silvério dos Reis, foi denunciar tudo isso ao governador da capitania. Veio o julgamento dos indiciados e só Tiradentes, que era um dentista, não era dos grandes ricos, não, mas era um dos principais líderes, este foi condenado à morte e foi, de fato, levado à forca. Os outros todos foram condenados a um tempo de exílio, foram levados para Portugal, para a França, mais tarde voltaram para o Brasil. Uma vítima que foi o nosso pobre Tiradentes. E assim terminou melancolicamente esta Inconfidência Mineira, mas preparou muito para a futura independência, da qual falaremos na próxima semana. Recebam por enquanto todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.